dia a todos. Nós vamos começar, então, pela ordem, né, da mesa já, né, do programa. E é muito interessante esse tema, a transformação digital do direito, ouvindo, né, 3 diferentes atores, né, no processo digital, né? Boa parte de nós que hoje em dia nos deparamos, eu não estou mais na ativa, né, mas eu vejo muito ainda... vejo o drama, muitas vezes, das pessoas correndo atrás dos documentos e os problemas que acontecem com o processo digital, né? Então, é interessante a gente ouvir as diferentes atores e ver de que forma o digital está transformando ou já transformou o direito. E eu passo, então, a palavra ao desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na PUC, atendendo esse chamado que me foi feito, professor Daniela, cumprimento na sua pessoa toda a mesa. E o Gustavo Rafael tem a capacidade sempre de desorganizar meu pensamento, né? Eu chego com uma ideia do que eu vou falar, e aí eles falam e me desestruturam completamente. Isso aconteceu desde a primeira visita que eu fiz na PUC, e desestruturaram tanto meu pensamento que, acho que em 15 dias, nós assinamos um convênio com o Tribunal de Justiça e começamos a trabalhar, né? Tamanho foi a desorganização que eles me causaram, né? E quando eu vim preparado para seguir numa linha, o Gustavo me lembrou uma visita que a gente fez à Vara da Infância e Juventude, primeira Vara da Infância e Juventude, ali na Praça 11. Estava mudando o titular de lá, ainda estava sem juiz titular, então ia ser colocado para remoção, e a desembargadora Leila Mariano precisava reorganizar a Vara da Infância e pediu para a gente ir conversar na Vara da Infância, e quando chegamos lá começamos a visitar mais ou menos o processo de trabalho da Vara da Infância, e a grande preocupação do juiz que estava lá era a questão da adoção, né? E reclamando que ele precisava de ferramentas que possibilitassem ele resolver um problema sério dele, com uma criança com 3 anos de institucionalização não consegue mais adoção. Simplesmente não aparece nenhum candidato, ela fica lá até fazer 18 anos. Vai ficar institucionalizada para sempre, né? E qual foi a minha surpresa? Tanto o Gustavo quanto o Rafael se apaixonaram pela Vara da Infância, queriam abandonar a PUC e trabalhar na Vara da Infância, né? E depois de uma conversa de uma meia hora, eles desestruturaram a nossa cabeça e mostraram que simplesmente a gente tinha uma visão completamente distorcida do que tinha que fazer para administrar o caos da justiça. Que se eu dedicasse 1/10 do esforço que eu tenho para tirar uma criança que está institucionalizada há 3 anos, eu conseguiria impedir que 10 ou 20 crianças permanecessem institucionalizadas mais tempo. Então, se eu pegasse o trabalho ao contrário, pela ponta, pela criança que está entrando, eu evitaria a institucionalização e, obviamente, no máximo 14 anos, eu teria resolvido o meu problema. Um problema que eu não conseguia resolver de jeito nenhum se eu continuasse tentando, insistindo em tirar de dentro da instituição aquela criança que estava lá já com 10 anos, 11 anos, 12 anos. Me lembrar dessa história me fez mudar todo o rumo do que eu ia conversar com vocês hoje. Não estou tanto que eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Até porque o nosso querido ministro Marco Aurélio está ali hoje na página dos jornais, né? E todo mundo observando o que o Supremo vai fazer, né? A partir dessa reflexão que eu faço agora, eu vejo um problema de base nessa interface entre direito e justiça, é que o direito a informática é pensada como fornecedor de serviço e a justiça é pensada como consumidor desse serviço. Em virtude disso, eu, justiça, como consumidor, digo para a informática que eu quero que a informática faça, né? E essa é uma visão completamente distorcida, porque nem eles são fornecedores de serviço, nem eu sou tomador de serviço,
né? Eu também sou fornecedor de serviço, né? Na verdade, o tomador dos nossos serviços é a sociedade. Então, o erro de concepção, o erro básico que nós temos nessa interface é pensar que existe qualquer tipo de prevalência entre uma área ou outra, que é a justiça que vai dizer o que quer que seja feito da informática ou a informática que vai dizer o que fazer da justiça. Eu acho que não pode, a gente tem que começar essa conversa se despindo dessa ideia básica, essa ideia quase que adversarial, né, entre um campo e outro da atividade humana. Vou falar ciência, porque direito não é ciência, né, entre um campo e outro dessa atividade humana para definir quem tem primazia sobre o outro, né. Acabei dirigindo a informática no Tribunal de Justiça, acho que como parte de resgatar um karma de vidas passadas que eu tinha, e fui parar dentro da informática por causa disso, né. E me causou muita surpresa, né, em diversas reuniões, né, o pessoal da atividade fim, digamos assim, né, dizer assim, mas por que a informática não faz isso, né? E a resposta que eu vi invariavelmente da informática é porque vocês do campo e do direito nunca disseram que queriam que a informática fizesse isso, né? E aí vinha aquele arraigado hábito de quem trabalha no direito de réplica, tréplica e continuar, né? Infindavelmente, né? Aí não vai nenhuma crítica aos advogados, não, doutor. Tá bom. Mas um hábito arraigado de milênios da nossa atividade. Vinha a resposta, mas nós nunca pedimos, que não sabíamos que a informática podia fazer isso, né? E aí continuava essa discussão infinda e o resultado prático que eu tinha que dizer, vem cá, mas, então peraí, então vamos começar agora a pedir, perguntar, saber. Então nós temos que ter um trabalho anterior que equalizar até o vocabulário que nós usamos, né? Até discutir o vocabulário para saber o que um está falando, o que o outro está ouvindo, o que o outro está entendendo do que o primeiro falou, né? E a segunda reflexão que eu trago para vocês é que, infelizmente, até hoje nós não temos processo eletrônico, né? Por causa desta visão básica, distorcida, de um prestador de serviço e um tomador de serviço, nós temos uma transposição do mesmo processo que eu fazia há 250 anos no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro para o meio digital. A única diferença que nós temos hoje é que eu tinha dor nas costas porque carregava processo de papel, hoje tenho dor nas costas porque fico numa posição inadequada no computador, né? Ou trabalhando com o laptop no colo, ou numa sala de sessão que não é feita para consultar o computador, né? Ou um gabinete que também não é pensado para uma estrutura de trabalho em computadores, né? Então, só troquei dor nas costas, o motivo da dor nas costas. Eu continuo com a mesma dor nas costas e continuo com a mesma ineficiência de 250 anos de história do Tribunal de Justiça. E não temos processo eletrônico, aí eu venho para a imagem que eu queria mostrar para vocês, né? Está se discutindo lá no Supremo Tribunal Federal que o ministro Dias Toffoli pediu vista de um processo. Aí quando eu cheguei hoje aqui de manhã, não sei se ficou Rafael ou Gustavo, eu comentei sobre isso, e eles me disseram, mas vista não é apertar um botão e ver no computador o processo, né? Vista é isso, é ver, né? Ver o processo. Se o processo é eletrônico, o processo está ao mesmo tempo disponível para todo mundo, né? Não existe por que um ministro do Supremo Tribunal dizer, eu quero vista do processo, né? Ele tem que chegar e dizer, mudar os tempos e dizer assim, olha, senhores colegas ministros, infelizmente eu não posso julgar porque eu estava fazendo outras coisas e não vi o processo. Então eu vou ter que ver o processo. Então eu peço para interromper esse julgamento para que eu possa ver aquele processo. Estava disponível para mim, como diz Marco Aurélio, desde antes do julgamento, estava lá. E visível e acessível a todo mundo, né? E hoje em dia, com ferramentas de pesquisa do Google, né, não existe mais nenhum processo inexpugnável, né, não existe mais segredo de justiça. Se você indexar o processo, você vai achar ele lá, o PDF, por meio de pesquisa, ele vai estar lá disponível para o mundo inteiro, não é só para os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, esses conceitos me levam à conclusão de que eu não tenho processo eletrônico, né? Não tenho processo eletrônico no Supremo Tribunal Federal, não tenho processo eletrônico no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu ingressei com uma ação contra uma companhia aérea, não vou fazer propaganda dela, porque
a doutora Heloísa está aí para defender o consumidor e a gente vai ter sérios problemas, que vai cair no Google depois, ainda vão me acionar. Eu entrei com uma ação contra a companhia de aviação, que não prestou o serviço que tinha sido contratado, e essa ação está a última vez que eu vi, estava há 3 meses, né? Desde quando começou esse problema de pagamento de salários, etc., os eventuais começaram a se desmobilizar, aguardando para ser autuado. Um processo eletrônico ser autuado, a autuação coloca capa no processo, né? Então, como é que eu posso conceber, né, se eu falar isso para quem é da área da informática, que eu entrei com uma ação, né, pela via do portal eletrônico do Tribunal de Justiça, né, muito eficiente, e paguei custas, e esse processo está parado para ser autuado, né, é uma confissão vergonhosa de que eu não tenho processo eletrônico nenhum, né? Eu tenho a transposição do modelo do papel para uma tela de computador, né? Eu tenho como conceber, como pensar, né, que eu tenho um processo eletrônico quando tem que uma terceira pessoa se interpor como intermediário entre o advogado que peticionou, colocou através do teclado dele a pretensão, né, e até chegar na mão da outra parte para ser contrariada essa pretensão e depois chegar até a mão do juiz. Eu tenho que ter trabalho físico nisso? Obviamente não. Obviamente não. Eu tenho que ter fluxo de trabalho, né? Eu tenho que ter construção de regras e, quando eu volto àquela ideia inicial que eu não tenho um prestador de serviço, um tomador de serviço, né? Eu não posso pensar em conceber apenas a partir da demanda do Tribunal de Justiça, a demanda do Poder Judiciário, a construção do processo eletrônico. Do Poder Judiciário é prestar o seu serviço só. Fazer funcionar o processo eletrônico com o mínimo de esforço do Poder Judiciário. Agora, essa é a demanda do advogado? Não sei se é. Essa é a demanda do cidadão que pretende aquele bem da vida que o Judiciário, em tese, iria garantir? Também não é. Essa é a demanda da outra parte sendo demandada, que quer se livrar daquela questão para poder seguir com a atividade econômica dela? Também acredito que não é. Então, a construção desse processo eletrônico tem que, e aí eu sou já declarado entusiasta dessa iniciativa do Legalité, tem que ser construída a partir de critérios lógicos que somem saberes das diversas campos de atividade humana, mas sem prevalência de nenhum desses saberes sobre o outro. Não sou eu, o juiz, que tenho que dizer como é que tem que andar o processo eletrônico. Eu tenho que dizer como é que um processo tem que andar. Como é que um processo pode se desenvolver até chegar na minha mão para eu decidir. Agora, como ele tem que andar, não sou só eu que tenho que dizer. Até porque, se vocês pensarem em termos objetivos, na verdade eu não tinha nada a ver com o processo. Eu tenho que ficar lá quietinho, doutor Felipe entra e colhe a matéria que ele quer produzir como prova, como reflexão, O outro advogado colhe a matéria que tem que reduzir como prova, como produção. Essa matéria é levada a um juiz que só tem que decidir ao final. Então, a rigor, esse processo tem que andar inteirinho até chegar numa sentença. E nessa sentença, eu vou bem dizer assim, olha, ele produziu tal prova, o outro produziu tal outra prova, e o resultado da síntese dessa produção é essa. E com um dado agregado de viés sociológico. Eu não posso mais pensar numa sociedade em que a justiça também é um bem de consumo e consumido em larga escala, em ter decisões aleatórias, ter decisões inconsequentes, ter decisões escoteiras, como gostam de falar lá no nosso Tribunal de Justiça. Ou seja, em resumo, em linguagem popular, direito não pode ser uma loteria. Eu dei sorte de cair com o juiz tal, vou ter tal decisão, dei o azar de cair com o juiz qual, eu tenho uma decisão em outro sentido contrário. Então, para isso também eu tenho que ter um juiz de previsibilidade que é quase que matemático.
né? Que eu posso trabalhar isso de maneira... O que vai ser esse critério de justiça? Não sou eu também juiz que vou dizer, não. Acho que é o consumidor final lá que vai dizer, a sociedade que vai dizer, né? Então, quando se pensa numa iniciativa como essa do Legalité, eu ia falar Legalite, né? Como é que a gente fica? Depois a gente define como é que vai falar. Eu acho que o que a gente tem que buscar aqui é subverter toda essa ideia de construção de processos eletrônicos a partir do interesse do usuário primeiro dessa ferramenta, né? O processo eletrônico não pode ser construído por juízes, né? O processo eletrônico não pode ser construído por técnicos de informática, né? O processo eletrônico não pode ser construído por advogados, tem que ser construído pela sociedade, né? Tem que ser construído pelo usuário dos nossos serviços todos, né? Do serviço da OAB, do serviço do Ministério Público, serviço da universidade, serviço da própria empresa de tecnologia, do Google, etc. Né? Então nós temos que subverter completamente essa lógica e buscar uma outra forma de construir um processo eletrônico, né? Sem estabelecer primazias, né? Nós temos uma lei de processo eletrônico, a 11.419, que, ao meu ver, é muito propícia para isso, né? Era uma lei muito aberta. Ela não define o que é processo eletrônico, ela diz o que é o meio eletrônico lá, para a gente ter um norte, o que é admissível como meio eletrônico, né? Estabelece que a responsabilidade pela produção de qualquer peça no meio eletrônico é de quem a produz, né? O Dr. Felipe, no escritório dele, vai ter que guardar essas peças para que, se um dia a doutora Heloísa, como representante do Ministério Público, disser, olha, numa ação civil pública lá, essa peça que você produziu é falsa, né? Ele vai trazer essa peça para dizer assim, mostrar para um juiz, né, numa audiência, olha aqui, a peça está aqui, não é falsa, está aqui, está construída, foi essa peça que eu produzi, né? Isso é uma virtude da lei, né? Já deixa já livra a gente de uma amarra. E nós temos hoje um Código de Processo Civil que permite às partes negociarem o próprio andamento do processo. Se permitem negociar o próprio andamento do processo, permite também que as partes façam adesão por um processo que seja verdadeiramente eletrônico, né? Um processo que se desenvolva com toda... me perdoe se eu for impreciso no termo, com toda a automação possível e necessária para ganhar velocidade, para ganhar até a escala de quantidade que tem que ganhar o processo, né? E que chegue para o juiz só quando o juiz tem que intervir no processo, né? Isso aí, infelizmente, a gente vai ter que cortar na própria carne, significa que eu não preciso mais de prédios, como eu tenho no Tribunal de Justiça, né? Quase com uma cidade construída, né? Tribunal de Justiça, segundo a apuração que a gente fez algum tempo atrás, né, tinha, quando as varas civis estavam lá dentro, um movimento de gente igual a uma cidade de porte médio, né, e um consumo de luz maior do que uma cidade de porte médio. Né? Então eu não preciso de um prédio desse, para quê? Né? Eu não preciso de tanto serventuário, eu não preciso de tanto juiz, né? Vamos ter que dizer, muito menos desembargador, né? Eu não preciso de tanta gente assim funcionando se eu tiver um processo que realmente chegue à sua finalidade, que cumpra cientificamente, né, a palavra processo eletrônico, né? Então, essas reflexões todas a gente vai ter que fazer e a gente vai ter que ter coragem de quebrar tabus, quebrar preconceitos, né, e redefinir até a nossa posição dentro desse grande negócio que é construir um processo eletrônico, né? Me perdoe o improviso, mas volto a dizer, né, a PUC tem a capacidade de me desestruturar o pensamento, né? Felizmente, depois de tanto tempo, vai ter capacidade e uma certa dose de estelionato que todo juiz tem, né, de reagrupar as coisas e tentar construir o pensamento lógico. Espero, de alguma maneira, ter contribuído para essa discussão. Volto a dizer, estou inteiramente, embora não esteja mais na informática do Tribunal de Justiça, estou na minha Câmara Criminal, cuidando dos meus réuzinhos, né? Lutando pela legalização, não só pelo Legalize. Mas estou à disposição para continuar essa discussão e para até provocar, né, algum desconforto
na medida do possível, né? Estou à disposição de vocês aí para qualquer reflexão. Obrigado. Reflexão sobre o processo eletrônico me lembra um pouco essa questão da tecnologia na sala de aula, né? Onde a gente pegou o PowerPoint, nada mais é do que o quadro, o giz eletrônico, né? E as pessoas acham que estão usando tecnologia nas suas aulas porque estão usando o PowerPoint ou outros, né? Ou outros mais sofisticados e mais interessantes, né? Mas a gente acaba que não tem que repensar, né, todo o processo, né? Eu vou passar para a doutora Heloísa, então, colega lá do direito. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero falar da minha alegria de estar aqui hoje. Atendi prontamente o convite do professor Gustavo e me encontro aqui numa dupla condição, né, de professora da casa, Departamento de Direito e de representante do Ministério Público. Então, uma grande honra e uma alegria estar aqui nessa mesa composta por um magistrado, um advogado, um membro do Ministério Público. Então, falando de diálogos, né, diálogos possíveis. Entre nós, às vezes, também são difíceis, né? Cada um tem a sua posição, então a gente está aí nessa construção. Quero saudar a professora Daniela Vargas, pelas mãos de quem eu cheguei aqui na PUC, há 6 anos atrás. Alguém me perguntou, não é, quanto tempo tinha isso, foi no ano de 2010 que eu cheguei aqui pelas suas mãos, e me trouxe também uma recordação desse auditório, onde eu estive grávida da minha filha, que hoje tem 25 anos. Então, vocês imaginam que é realmente uma emoção, né, renovada estar aqui novamente. Quero saudar também a querida Isabela Freihoff, que contribuiu aqui para a realização do evento e me fez o convite. Então, realmente uma oportunidade única, né, vir aqui falar sobre um projeto que eu idealizei e coordenei no âmbito do Ministério Público, que é o Consumidor Vencedor. Então, eu sei que eu estou falando para um auditório misto, né, de juristas e não juristas. Então, na construção desse diálogo possível, né, da interlocução necessária, eu vou me permitir fazer aqui estabelecer algumas premissas de ordem técnica, jurídica, né, para que vocês entendam qual era o nosso problema, qual foi a solução que nós construímos e onde nós estamos hoje, quer dizer, para onde isso caminhou. Então, eu falei da minha filha, né, que também é Isabela, também estudou aqui na PUC, mais um elo que me une aqui à universidade. O Consumidor Vencedor também é um pouco filho, né, que ele dei o nome, eu imaginei como ele seria, mas ele se transformou numa coisa muito diferente, muito melhor do que eu tinha imaginado. Mas nós tínhamos um problema que era o seguinte: o Ministério Público, desde 1985, com uma lei que ficou conhecida como Lei da Ação Civil Pública, começou a desempenhar um papel que naquela altura era absolutamente novo para nós. E vocês, os leigos e os não leigos, ou não tanto, vão imediatamente identificar, né, que o Ministério Público sempre foi reconhecido como o acusador, né? Então, é aquele titular da ação penal pública que vai a juízo, né, perante aí o tribunal, acusar o réu de algum crime que ele tenha praticado. O assunto que também hoje está na ordem do dia aí no nosso país. Essa função, que é uma função muito nobre, que, como eu disse, caracterizou a instituição, ela passou a partir da Constituição Federal em 88 e um pouco antes, em 85, essa lei que eu mencionei, a ser colocada lado a lado com uma nova atividade de representar a sociedade, não só contra o representante de um grupo de pessoas. Então, surgia no Brasil, naquela altura, né, a possibilidade da proteção coletiva de direitos. Quer dizer, ir a juízo uma pessoa que não o titular do direito material, né, aquele que diz que tem um direito em face do réu, mas alguém que representa um grupo de pessoas. E aí, a primeira área de atuação que logo, né, nos vem à mente é a proteção do meio ambiente, que é aquele interesse que é coletivo, essencialmente coletivo por natureza. Pertence a todos e, ao mesmo tempo, não pertence a ninguém, né?
Ao lado desses, da proteção do meio ambiente, uma outra área que também estava surgindo naquela altura, tudo isso aconteceu na minha vida ao mesmo tempo, né, o nascimento da minha filha, o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1991, que também nos trouxe essa nova tarefa, né? Então, nós precisávamos, que eu digo Ministério Público, que não com exclusividade, mas exercendo um certo protagonismo aí desde o início, né, levar a juízo essas questões que não pertenciam a uma pessoa determinada, mas a uma coletividade. Então, uma série de assuntos, né, alguns de natureza essencialmente coletiva, como essas questões do meio ambiente que eu lembrei, por exemplo, um caso de propaganda enganosa ou propaganda abusiva, né, em que um consumidor que ainda não é consumidor, mas alguém que está exposto àquela prática, àquela comunicação, ele identifica ali uma inverdade ou alguma coisa que viole determinados valores, então ele provoca o Ministério Público, que o promotor vai lá e atua contra aquela empresa pedindo a retirada daquela propaganda. Então, esse é um tipo de interesse. Mas, ao lado disso, e não vou, né, entrar nesse detalhe, porque senão vou matar vocês com essas chatices legais, né? Mas, num determinado momento, o Código de Defesa do Consumidor ampliou o espectro dessa proteção e permitiu que nós, promotores, fôssemos pedir essas providências de natureza coletiva, mas também outras que diziam respeito diretamente às pessoas, que são os tais interesses individuais homogêneos. Estou vendo aqui meus alunos, ex-alunos, né, Lucas, que lembram muito bem que esses eram aquele terceiro tipo de interesses com os quais a gente teve que aprender a lidar. E por que eu estou contando essa história? Porque aí surgiu um problema que nós identificamos também em 2010, nos idos de 2010, quando eu cheguei aqui na PUC. Que essas ações, às vezes, eram bem-sucedidas, essas ações, esqueci de dizer, se chamam ações civis públicas, né, marcando esse caráter coletivo, tem esse adjetivo público, e elas, muitas vezes, nós éramos vitoriosos, né, o promotor ganhava a ação e tinha colhido a sua pretensão, e isso nunca era levado à execução, que é uma outra fase. A gente ganha, né, aquela coisa, ganha, mas não leva, né, a tal vitória de pirro, né, que você não consegue concretizar aquela decisão, modificar a realidade. Isso é que é a execução, que é uma fase que se segue aí a primeira fase do processo, que é o processo de conhecimento. Então, nós fizemos em 1910, por uma razão interna, que eu também não vou me alongar, porque afinal só tenho 15 minutos, tenho que contar uma história longa, né? Em 2010, houve uma modificação interna nossa, lá no Ministério Público, e nos permitiu olhar, né, para o primeiro grau e lá os promotores e os juízes, né, de primeira instância, e ver o que eles estavam fazendo. E aí surgiu a questão, mas afinal, quantas são essas ações e quantas delas estão sendo levadas à sua efetividade, quer dizer, quantas estão sendo executadas? E aí nós fizemos uma pesquisa no âmbito do Ministério Público, que de um universo de 100, cerca de 100, né, como se diz, quer dizer, tinham transitado em julgado as decisões, né, se tornado definitivas e imutáveis aquelas decisões, apenas 4% eram levadas a termo, eram levadas a efeito, eram executadas essas decisões. Quer dizer, isso era um número, assim, aterrador para nós, porque significava que o nosso trabalho estava sendo absolutamente desperdiçado. E havia várias razões para isso. Está acontecendo, nós internamente, né, fizemos lá o nosso meia-culpa, o nosso brainstorming, para pensar quais são as causas dessa inefetividade. E havia muitas com as quais nós não podíamos lidar, mas identificamos que um dos problemas cruciais era a informação. Por quê? E eu fiz essa pequena digressão para explicar o que é a proteção coletiva, para dizer que o sujeito que vai lá bater na porta do doutor Joaquim e pedir ao Poder Judiciário a sua proteção, né, a tutela de um determinado direito, no caso das ações coletivas, não é o sujeito que é o titular desse direito. É alguém que está distante dessa realidade. É o promotor de justiça. Eu tenho um slide que mostra isso bem bonitinho, mas não trouxe porque era pouquinho tempo. Mas é o sujeito de um lado sozinho e a coletividade do outro. Então, era preciso aproximar esses dois, porque o que acontecia na prática? Essa coletividade, beneficiada pela decisão, não tomava conhecimento de que
aquela sentença, aquele acórdão, o favorecia e reconhecia algum direito atingindo a sua esfera individual. Então, por exemplo, num contrato bancário, né, um contrato com o banco, sei lá, Banco Itaú, vamos dizer aqui, se está pertinho de nós, né, se houver uma cláusula problemática, né, os alunos do direito já ouviram falar das cláusulas abusivas, né, e o promotor vai lá e pede a invalidade daquela cláusula, essa decisão vai atingir a todos igualmente. Ninguém precisa fazer nada, vai produzir efeitos automaticamente na sua esfera de interesse. Mas se, com base naquela cláusula, o Banco Itaú cobrava determinadas parcelas e essas parcelas terão que ser devolvidas individualmente a essas pessoas, cada uma delas tem que saber que isso aconteceu para que elas possam movimentar esse mesmo aparato e executar esse pedacinho. Então, esse era o nosso problema. A gente precisava se aproximar das pessoas. Isso está assim, é uma reflexão muito maior que a gente tem que fazer no Ministério Público. Estamos caminhando para isso, né? De aproximação com a sociedade, não apenas para essas questões, mas de uma maneira mais geral. Mas no caso do consumidor era isso, era bem localizado esse problema. E aí nós pensamos no consumidor vencedor, eu vou mudar aqui de cadeira para mostrar um pouco, né, do meu filhinho, que foi o resultado dessa pesquisa. Então, o que nós fizemos? Internamente, sem gastar um tostão do dinheiro público, com contratações outras, com os nossos servidores da Procuradoria, nós conseguimos desenvolver um sistema capaz de abrigar essas informações e de uma forma pensada para o leigo, para o consumidor, não para os advogados, né? Então, isso era uma coisa muito importante, porque o principal desafio no momento de estruturar esse programa e de alimentá-lo era traduzir o legalês, que eu acho que é o problema de todo o diálogo, né? A gente pode até falar, né, o legalité, o legalite, o legalite, mas o importante é que nós todos concordemos, né, sobre, possamos fazer um acordo semântico. O que significa isso? Então, a premissa para qualquer diálogo é que as partes consigam se entender, mesmo que elas falem com sotaque diferente. Eu, no mundo digital, serei sempre uma imigrante, né? Apanho muito, tanto fazendo aqui uma coisa que é muito desafiadora para mim, que é manipular aqui o computador na frente de vocês. Vocês vão ter que ver a minha imperícia. Mas, então, nós fizemos construímos essa base de dados, traduzindo esse legalês, tentando montar, né, a coisa de uma forma que, tá vendo, já não está funcionando. Bom, foi. Que qualquer pessoa pudesse entender o alcance e o sentido dessas decisões. Então, aqui está a apresentação, essa é a página inicial do site. E está aí o consumidor vencedor, esses bonequinhos assim com os braços para cima, toda a arte, tudo isso foi feito lá no Ministério Público. Eu falo isso, faço questão de dizer, tem também uma foto mostrando toda a equipe que trabalhou com isso, também é motivo de muito orgulho, né? Porque os servidores que hoje aí estão também na Berlinda, né? Quantas coisas boas são capazes de fazer e fizeram assim tão bem, tão bonito. Então, eles fizeram esse logo com os bonequinhos assim para cima, e aí um colega da área criminal, né, que estão sempre assim naquela queda de braço com a gente, diz assim, mas eles estão sendo assaltados, estão com os braços para cima. Não, eles estão comemorando a sua vitória, e está aí a cor, o amarelo, né, o ouro da vitória. Essa foi a mensagem que a gente quis transmitir. Então, estão lá os consumidores felizes, porque ganharam, né, finalmente, depois de todo, né, esse trajeto, conseguiram as vitórias. Então, o que tem nessas vitórias? Nós vamos... peraí, deixa eu mostrar um mais bonitinho aqui, que é a página inicial. Tem aqui os assuntos, tá? Então, nós dividimos aqui, pegamos os grandes temas, né, que são tratados na matéria de consumo, aí são 12, e dentro deles, né, cada um desses quadros, nós temos as fichas. Então, vamos lá pegar aqui um caso de transporte, por exemplo. Transporte aéreo, trem, Rio Card, um tema que é muito caro a mim, porque está lá também na ordem do dia. Aí nós temos a tal da ficha contendo as informações do processo. Vejam, todas as informações técnicas estão aqui. Nós temos o número do processo, o nome das partes, o assunto. Nessas abas, a íntegra da decisão, que eu não vou abrir para cansá-los, porque são sempre muito técnicas e muito chatas. E, desculpe,
aqui o desembargador, estou dizendo que a decisão dele é chata, não é isso, mas é que é, né, incompreensível aquela linguagem pesada e muito técnica, às vezes hermética, que a gente quer, né, traduzir. Então, a decisão está explicada. Com a decisão, as empresas não poderão cobrar pela segunda via do cartão, em todas as suas modalidades, aos consumidores que tiverem sido vítimas de furto ou roubo que apresentem o boletim de ocorrência policial. Então, se a pessoa está nessa situação, ela vai e denuncia o descumprimento aqui nessa pequena aba, e a gente tem um formulário que vai explicar, né, como isso é feito, e aqui não está aparecendo, se tem uma obrigação de pagamento, tem um saquinho, que depois eu vou mostrar, um saquinho de dinheiro, que a pessoa clica ali e aí também recebe as instruções sobre como receber, e continuando, então abre uma ficha, e essa ficha, então, com informações básicas, vai ser encaminhada ao Ministério Público diretamente, e o promotor, isso vai, como a gente brinca, na orelha do promotor, porque vai, plim, tocar lá no sistema dele, vai dizer, olha, alguém não está cumprindo com uma decisão que já transitou em julgado, ou que já é efetiva, porque foi dada em antecipação de tutela e foi confirmada, e esse descumprimento gera consequências, claro, porque com a comprovação disso, e aqui também é a oportunidade de, além do relato, a pessoa juntar um documento, juntar uma imagem, né? Nós temos também agora um aplicativo de celular que a pessoa pode enviar, né, imediatamente uma fotografia, casos de qualidade dos transportes, isso aí há muitas situações como essa, a pessoa está vivendo ali naquele momento trens de portas abertas, ou superlotação, enfim, todas essas cenas horrorosas que a gente vê todos os dias, o consumidor fotografa e ele encaminha isso ao promotor. Então, esse material é muito importante, porque, como eu disse, torna o nosso trabalho efetivo, né? As pessoas ficam tomando conhecimento, né, dos seus direitos e podem usar dos meios disponíveis para efetivá-los. Há um convênio, isso que está mostrando aí essa tela, com o consumidor.gov.br, que é uma iniciativa para coletivas e sim para as individuais do Ministério da Justiça. Então, é uma instância de conciliação, uma ferramenta muito boa. Aqui o Tribunal do Rio tem também uma coisa semelhante ao consumidor.gov, que é a conciliação pré-processual, também são meios ao desafogar o nosso judiciário, que está aí com 90 milhões, quase 100 milhões de ações em andamento. Então, todos esses são mecanismos, né, de solução de conflitos. E aí, eu já mostrei, então, aqui nós fomos acrescentando outras funcionalidades, temos aqui a lista das empresas mais demandadas, também vamos copiar isso, inspirados lá no sistema do Tribunal de Justiça, para saber quais são os campeões de reclamação, enfim. E o consumidor vencedor, então, nós começamos a apresentá-lo, isso foi lançado, isso começou em 2010, surgiu a oportunidade de fazermos esse levantamento. Em 2012 é que ele foi lançado, e já hoje temos cerca de 200 mil acessos, que é um número muito pequeno, né, para o meio digital, a gente não consegue fazer uma divulgação tão grande quanto seria desejável, mas, enfim, começamos em final de 2012, foi lançado dia 3 de dezembro, fez agora 4 anos, um seminário com os promotores e tudo isso, e começamos a andar pelo Brasil a fazer apresentações. E outros ministérios públicos se interessaram por essa ferramenta. Então, aí eu disse que eu ia falar do qual era o problema que a gente tinha, a solução que nós construímos foi essa, e o que ele se tornou? Hoje o consumidor vencedor, ele é nacional, porque ao longo desse tempo foram aderindo praticamente todos os estados da federação. Então, hoje você tem aqui a possibilidade de consultar por estado e buscas que são feitas, vocês estão vendo aqui toda a minha imperícia, né, em mostrar como é que isso acontece, mas hoje é possível fazer também a pesquisa nacional, que vai procurar, né, em todos os estados que são conveniados, como eu disse, hoje são praticamente todos, acho que são só 4 estados que ainda não firmaram o convênio com o Ministério Público do Rio, para usar a mesma plataforma, está aí a lista, então é possível fazer, através de palavras ou através de um assunto, a busca em todo o território nacional. Então, vejam que coisa maravilhosa, o consumidor vencedor, que foi concebido para aproximar, para estreitar esse diálogo entre
a sociedade e o seu representante, ou representante dos interesses coletivos, né, perante o Poder Judiciário, enfim, e também diretamente, porque a gente tem possibilidades aqui de soluções extrajudiciais, que são os compromissos de ajustamento, que também estão incluídos aqui. Hoje nós temos o Cadastro Nacional das Ações Coletivas, que era uma coisa que a lei, há anos, previa a sua criação, que o Conselho Nacional do Ministério Público não conseguiu fazer e que o consumidor vencedor proporcionou. Então, na prática, nós alcançamos e tornamos essa ferramenta um instrumento do promotor de justiça, porque ele hoje é capaz de, antes de ajuizar uma demanda, né, que como nós sabemos aqui, o pessoal do direito, pelo menos, sabe, né, que a decisão numa ação civil pública produz efeito, ou pode produzir efeitos em todo o território nacional. Isso havia uma discussão que o STJ há alguns anos pacificou. Então, se eu sou consumidora da Coca-Cola e eu tive um problema com a fórmula desse produto, e isso foi solucionado aqui no Rio de Janeiro, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que determina, por exemplo, mudar a fórmula da Coca-Cola, esse é um exemplo, né, que eu estou dando muito idiota, porque a gente sabe que jamais vai acontecer, mas em tese é possível, o mesmo produto que é vendido em Manaus vai ser alcançado por essa decisão. Então, o promotor, o que acontecia até esse momento, até a gente ter essa possibilidade? O promotor e o de Manaus faziam uma ação semelhante. Então, um precisava saber, né, do que o outro estava fazendo. Mas como o Brasil é muito grande, nós somos os operadores do direito, o Ministério Público em especial, tendem a trabalhar de forma isolada, a gente às vezes não sabia. E isso gerava problemas práticos, às vezes, e insolúveis. Então, o Cadastro Nacional permite que o promotor, antes de propor a sua ação, venha consultar aqui. Será que algum colega no resto do Brasil já cuidou disso? Será que eu posso somar esforços com ele para que nós consigamos executar essa decisão que ele, porventura, tem alcançado aqui no nosso Estado? Então, é uma coisa maravilhosa, né, a gente pensar que jogamos uma semente e ela frutificou e se tornou uma coisa completamente não, mas bastante melhor do que a gente tinha imaginado. Então, na prática, hoje nós temos o consumidor vencedor nacional e esse cadastro das ações coletivas aí para ser consultado, não só pelos promotores, mas pelos juízes. Eu fiquei muito feliz também quando eu vim aqui, porque a primeira vez encontrei o Gustavo, o professor Gustavo, para uma outra situação relativa ao Ministério Público, nós precisávamos da ajuda da PUC. E eles conheciam o consumidor vencedor. Eu fiquei muito contente por isso. Está vendo? A academia também vai se utilizar disso para fazer pesquisas, para fazer levantamentos, para olhar e saber o que nós estamos fazendo. Então, esse é também um instrumento, né, para colaborar para essa transparência e, como eu disse, a interlocução necessária, né, o diálogo possível que a gente quer estreitar com a sociedade. Então, pensando na sua apresentação, né, logo no início, você disse que a tecnologia modifica, elimina e fortalece, né, o operador de direito. Eu acho que o consumidor vencedor está nos 3 níveis, né, mas, sem dúvida, fortaleceu muito, né, o consumidor individualmente e a atuação do Ministério Público na sua defesa. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, cumprimento os meus alunos queridos, presentes e, novamente, quero dizer da minha alegria e vontade de participar desse projeto, seja Legalite, Legalité, Legalite, não importa. A gente pode falar de várias maneiras, mas nós sabemos por que nós estamos aqui. Muito obrigada. Obrigada, Heloísa. A gente vê que a questão da informação, né? Eu já usei esse consumidor.gov, em relação à Light uma vez, e funcionou super bem. Bom, e agora nós vamos ouvir, né, o lado dos advogados, né, e os advogados, ao mesmo tempo que o Gustavo estava mostrando ali a questão das profissões, eu estava me lembrando de um livro que eu não terminei ainda de ler, mas que é muito instigante, chama-se The End of Lawyers, né? E se fala muito sobre inclusão, né? A gente está vendo sobre inclusão digital do consumidor e, ao mesmo tempo, alguns advogados se queixando de exclusão digital, né? Pelo fato de haver toda uma necessidade de migrar para esse processo dito eletrônico, né? E eu estava faz uns 2 ou 3 anos
indo lá renovar minha carteirinha da OAB e tinha uma advogada que estava se debulhando em lágrimas, porque ela tinha ido lá renovar o iToken dela e não estava conseguindo, porque ela tinha se divorciado e o nome da Receita não batia com o nome de não sei o quê, e ela lá pulavam as lágrimas. Eu preciso trabalhar, os meus prazos estão correndo, eu tenho que pagar minhas contas, eu me separei. Ela contou a vida dela toda ali, né, para justificar o que estava acontecendo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem inclusão, né, de algumas pessoas, a gente tem alguns advogados, né, dos migrantes digitais se sentindo excluídos, e alguns até, eventualmente, achando que não tem mais lugar para eles no direito, pelo menos na parte do contencioso, né? E vamos então ouvir o presidente da OAB do Rio de Janeiro, nosso ex-aluno aqui da PUC, que nos dá muito orgulho, né, Dr. Felipe Santa Cruz, para apresentar então umas reflexões da OAB e daí da parte dos advogados a respeito desse tema. Bom dia a todos, professora Daniela, procuradora Heloísa, desembargador Joaquim. Eu e o desembargador Joaquim temos uma história de ter trabalhado, né, e nem sempre foi fácil, né, desembargador? Na transição, nesse momento de nascimento desse processo eletrônico, mas quero aqui testemunhar que o desembargador Joaquim, como todos nós, eu acho, obrigado a lidar com uma realidade que não é a nossa. Determinado dia, o desembargador Joaquim, hoje ministro Saldanha, e o ministro Saldanha conta isso, inclusive, na roda, eu cheguei para a presidente Leila e disse que saudade do tempo que nós falávamos de agravo de instrumento, que eu vim aqui falar mal de juiz. Agora eu falo de processo, a gente tem que saber de sistemas, a gente tem que saber coisas que nunca passaram pela nossa formação, né? Os diálogos com a presidência do Tribunal de Justiça, de repente, são permeados de um enigma para todos nós. E o desembargador Joaquim, quero ser essa testemunha, assim como o ministro Saldanha falou, que eu fui o primeiro a assinar uma carta a favor dele no STJ, nós, apesar dos grandes embates que tivemos, ligados à nossa função naquele momento, sempre respeitamos muito o compromisso que o desembargador Joaquim teve com essa importante estratégia do Tribunal de Justiça. E diga-se de passagem, quero aqui publicamente, ele pode até estranhar, Tribunal de Justiça que está bem mais avançado que outras justiças do nosso país, e que lá hoje só a justiça criminal, por uma falta de interação com a polícia, com a capacidade de investimento da polícia, né, não está ainda em processo eletrônico. Quero saudar os estudantes da PUC, os professores, a pessoa da presidência, minha caloura e presidente da Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, a professora Caitlin, e dizer que eu também baguncei completamente meu raciocínio, porque a pior coisa do mundo é sair, ainda mais sendo o último, é sair de casa com o pensamento e reproduzir o pensamento sem ouvir os que falaram antes. E eu quero, a partir do que foi dito aqui, tentar dar algum tipo de contribuição. A primeira é falar com a professora Daniela, que é exatamente isso. Há uma discussão que o desembargador Joaquim também tocou, e que a professora Heloísa tocou, de quem é o usuário dessa grande transformação. Né? Quem é esse usuário? O usuário, na minha leitura, e eu concordo com o desembargador Joaquim e com a professora Heloísa, em último caso, ou em primeiro caso, é a população. Né? É o cidadão que é o verdadeiro transformação. Qual é o paradigma dessa transformação? Eu tenho é a celeridade. Né? Nós temos um problema no nosso país, um país que tem 100 milhões de ações em curso, né, tramitando no Poder Judiciário, partindo do pressuposto que não é verdadeiro, porque muitas vezes são os mesmos réus, né? Muitas vezes a União, essas grandes empresas, mas eu poderia até aceitar o pressuposto que tem uma ação para cada dois, como tem duas partes, tem uma ação para cada cidadão brasileiro. Claro que não é isso, mas um país com alta judicialização, com esgotamento das capacidades de investimento do Poder Judiciário, que tende a se agravar nos próximos anos. Né? Não há como acharmos. O Rio de Janeiro tem um déficit de 365 juízes, né? Que é um para cada dia do ano, eu brinco. Né? Nós temos uma falta de juízes no Rio de Janeiro, um número, claro que não é um número exato,
e nós não temos a perspectiva, até pela crise fiscal do Estado, pela crise que nós enfrentamos, de solução desse problema a médio prazo. Muito pelo contrário, nós tivemos um enxugamento nos últimos anos do número de serventuários, não houve chamada de novos concursos, e é óbvio que a informática, a plataforma digital, é uma forma de solução de produtividade que deve sim resgatar ou pode possibilitar um aumento da produtividade e da celeridade. Então, esse cidadão vai ser melhor atendido por um judiciário que hoje, não vem ao caso discutir porque, por parte da população, é visto como lento. E é visto ainda como não à altura dos anseios dessa população, por mais que a gente possa discutir isso de várias formas e por vários esforços feitos em áreas diferentes do judiciário. Então vem o processo eletrônico. No Rio de Janeiro nós tivemos uma iniciativa dramática, nós tivemos um grande erro, que foi a migração numa ocasião só de toda a Justiça do Trabalho da capital para o processo eletrônico. Né? E aí falo quem é o usuário, e aí digo por que o drama, e aí a professora matou a charada. Apesar do cidadão ser o destinatário desse objetivo, na Justiça do Trabalho, a partir do PJE, que é muito mais problemático do que os sistemas, apesar do ministro Joaquim Barbosa exigir à época que o PJE se nacionalizasse, o PJE é extremamente, que é o sistema nacional do CNJ, extremamente deficiente. A cada versão do PJE nós começamos com os mesmos problemas, como se fosse uma eterna, a fábula de subir e descer a montanha, empurrando migramos toda a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Eu era presidente recém-eleito da Ordem dos Advogados, com 39 anos fui lá e com a energia que eu tinha, que confesso que já está um pouco abatida pela crise desses anos todos, energia que eu tinha muito mais quando era presidente do CAO e do DCE nesse plenário, agitando em debate da universidade. Mas eu falei ao ministro Dallazem, presidente do TST, algo que acho que eu acertei muito na minha fala. Da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, minha preocupação não era com seus 2.000 servidores, que eu tinha certeza que eles, até pela mais ou menos formação homogênea, todos são formados em áreas de ensino superior ou ensino médio, têm acesso à informática. Minha preocupação é que logo se fazia essa transformação na área de direito do trabalho. Nós temos hoje no direito do trabalho provavelmente o maior número de advogados militantes no Rio de Janeiro. Nós estimamos que 40 mil advogados cariocas, nós somos 150 mil advogados ativos, 200 mil advogados inscritos. Há uma semana nós completamos 1 milhão de advogados no Brasil. 1 a cada 200 é advogado no Brasil. Então, nós estimávamos que 40 a 50 mil profissionais, advogados na Justiça do Trabalho, teriam que aprender aquela dinâmica para poder trabalhar em menos de uma semana. E aí o desafio que nos foi apresentado é que a advocacia, ao contrário da magistratura, onde todos são formados no mesmo padrão, passam por um concurso público, a advocacia é extremamente heterogênea. Eu tenho, falando aqui em interdisciplinariedade, grandes escritórios que têm acesso à assessoria de empresas de informática. Meu escritório, que não é um grande escritório, é um escritório médio, eu tenho lá um técnico em informática permanentemente. E eu tenho uma massa de advogados com uma formação muito variada de acesso e principalmente etária. Sabendo que é muito mais difícil para aqueles profissionais mais antigos o acesso, a familiarização a essa nova plataforma. Então foi um drama. Eu acho que se há uma contribuição que eu posso dizer aqui, é que se pensou, e aí digo e defendo, que a advocacia é a verdadeira usuária desse sistema. Porque pela lei precisa-se de um advogado, com exceção do juizado especial até 20 salários, e do Justiça do Trabalho pelo juiz postulante, que não se usa mais, até pelo processo eletrônico. Como é que o trabalhador pode ir à Justiça do Trabalho sem advogado, se ele precisa de um token para dar entrada numa petição? Acabou o juiz postulante. Então, fora o juizado especial, e que onde eu posso, claro, ter até os 20 salários, toda essa política de conciliação, a questão do consumidor, tão bem mostrado aqui pelos instrumentos da professora Heloísa, no demais eu preciso de advogados. E advogados que tiveram uma grande dificuldade
de operacionalização de um sistema que não foi montado para eles. Eu ainda sou da geração, quando era estudante aqui, eu paguei minha faculdade trabalhando num cartório. Eu sou daquela primeira geração que nós tínhamos que aprender códigos de COBOL, né? Porque nós tínhamos que fazer procurações naqueles antigos computadores, CP500. Toda a dinâmica posterior foi de facilidade ao usuário. E não. Se criou um sistema, concordo demais com o desembargador Joaquim, que é um sistema que não mudou o processo. Então, eu tenho uma tecla para dar conclusão. Ora, se eu peticiono, por que precisa alguém determinar a conclusão? A conclusão é o juiz. Mas eu entendo que os processos desse sistema não permitem que um juiz só dê vazão de tantas petições naquela velocidade que o sistema oferece. Então, se criou um híbrido, que é o processo em papel, que é o maior paradigma da nossa história. Nós nos formamos nas pilhas de papel e que, de repente, se transformou, se foi migrado para o meio eletrônico, sem que nada disso tenha verdadeiramente sido pensado como uma nova solução. Até porque nós somos uma profissão imperial, temos códigos de conduta imperiais lá do Império, temos formas de lidar ainda tratadas de excelência, de códigos de conduta, nossas barreiras de formação. E como modernizar tudo isso só por um meio, ou um telefone ou um computador. Então, é essa a grande reflexão que resta hoje. Temos um país com 47 sistemas de processo eletrônico, muitos deles não conversam entre eles. Eu vou dizer aqui um exemplo, até parabenizando a PUC, é isso mesmo, é essa área que deve ser discutida para o processo contencioso. Aí estão as soluções num país em crise, pelo menos na próxima década. Eu vou dar um exemplo. Nós migramos, então, há 4 anos, porque eu já vou para o meu 5º ano de presidência da Ordem, reeleito no ano passado, e até hoje, o Tribunal Superior do Trabalho, que em tese é onde estava o ministro Dall'Azen, não tem processo eletrônico. A primeira instância começa com processo eletrônico e na hora de mandar para Brasília transforma em meio digital. Basta ir ao tribunal do desembargador Joaquim, ele vai me deixar mentir, os desembargadores mais antigos imprimem o processo todo. Então, não, é uma iniciativa para poupar papel, ecologia. Não, chega lá o desembargador com todos os processos impressos. Mentira, desembargador, não é verdade que temos vários que fazem isso? Por quê? Por conta dessa dificuldade de operação dessa transição. Digo que, é claro, nenhum de nós pretende, eu tenho repetido isso a exaustão, ser aquela figura da Revolução Industrial que ficava tirando o sapato nas máquinas, né? nos trens. Nós não vamos nos opor a algo que é fato da vida. Claro que eu tenho aqui de muitas preocupações. Eu li um dia desses e acho que vai acontecer no direito que esse tipo de iniciativa, por exemplo, da inteligência digital, tende a acabar com 47% do trabalho do mundo. Essa é a crise do mundo, é a crise inclusive de representação em boa parte do mundo. É a exclusão e a eliminação de postos de trabalho. Isso já acontece no escritório de advocacia. Ontem eu recebi a Dani, que também é aluna aqui da PUC, que é minha esposa e cuida do dia a dia do escritório por conta da minha tarefa na ordem. Ontem eu recebi um gerente de banco, falou-se aqui em Itaú, e lá ele mostrou um sistema montado agora para os escritórios de advocacia, de pagamento, entrada, alvará. Meu Deus, aquilo substitui 20 pessoas que trabalhavam no meu primeiro escritório, que era um escritório muito grande. Né? Hoje eu posso trabalhar numa área de 300 metros quadrados, eu já tive 900 fazendo a mesma coisa. Eu me preocupo com o que vai acontecer. Eu entendo que vai haver uma mudança radical no perfil da advocacia, mas e a própria universidade disse isso aos estudantes? Que nós teríamos um esgotamento, nós temos milhares de estudantes de direito no Brasil, nós dissemos isso aos estudantes, que nós teríamos um esgotamento, para que eu possa chegar para o que eu faço hoje, com a sorte e com o meu esforço, que é sustentar causas, ir aos desembargadores, que eu acho que é algo que não se substituirá tão cedo, eu precisei começar fazendo petições muito simples. Como dizer aos estudantes que é o único escritório no interior de Barueri, onde 40% dos advogados já foram demitidos, e na verdade ele é uma linha de montagem de processos de consumidor, tanto de contestação, que também é uma justiça do faz de conta, né? O juiz é leigo, o advogado não lê a contestação, e o autor também não copiou a contestação de outro lugar.
Então, assim, é uma mudança que pode ser extremamente alvissareira se nós efetivamente transformarmos em celeridade. Mas ela pode ser extremamente complexa na medida que ela será onde ela necessariamente ela exclui, onde ela necessariamente acaba com postos de trabalho. Quem conhece o centro da cidade do Rio de Janeiro, que hoje virou uma praça de guerra habitual, sabe que boa parte da força de trabalho que trabalha no centro do Rio de Janeiro é de funcionários de escritórios de advocacia. Por que o prefeito queria tanto que dessem feriado nas Olimpíadas? Desliga o judiciário do centro do Rio de Janeiro, que o centro do Rio de Janeiro fica vazio. Vamos falar de economia, falou-se de economia aqui. E essa economia será profundamente abalada por esse novo paradigma que nós estamos construindo aqui. O processo eletrônico muda isso, muda o perfil da advocacia. Será uma advocacia de um número menor, mais especializada, mas necessariamente uma advocacia que nós não compreendemos ainda muito ao certo qual será o resultado final disso. Num país que passou 20 anos, é a nossa falta de planejamento, dizendo para as pessoas virem advogados. Do meu tempo de faculdade de Direito para hoje, são 20 anos. 1 milhão de inscritos na Ordem dos Advogados. O que eu digo para essas pessoas? Né? Hoje a Ordem dos Advogados, para encerrar, é a parte que nos orgulha, acho que nós aceitamos o ônus, e ao aceitar o ônus, nós recebemos o bônus do reconhecimento da advocacia. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro deu gratuitamente o token para todos os advogados. Então, com isso, criamos uma distorção. Como São Paulo tem 300 mil advogados, nós no Rio com 150 temos o maior número de advogados capacitados para o processo digital. Né? Mas por quê? Porque nós entendíamos que tínhamos que dar o pontapé inicial. Nós temos uma discussão com o Tribunal de Justiça, o desembargador Dia vai me ajudar mais ainda nisso, que é essa das salas. A lei diz que o tribunal tinha que dar acesso a essa advocacia nas salas. As salas, a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, tem 220 salas espalhadas nos fóruns do Rio de Janeiro, lotadas. O maior insumo da advocacia hoje é computador. É o que me pedem em todo lugar. Computador e transporte. É incrível. O advogado precisa que a ordem leve ele ao fórum, porque os fóruns estão sendo retirados do centro das cidades, e quer computador para poder peticionar. As salas da ordem, eu estou agora comprando mais 500 computadores, estamos comprando para instalar nessas salas. Nós criamos na ordem, na sede da OAB, um centro de treinamento que, eu vou, pena não trazer uma foto, aí é meu lado analógico, eu ainda não sou um cara de PowerPoints e apresentações, você tira a foto, é só cabeça branca. São só advogados de mais velhos, mais idosos, lá permanentemente na ordem, em treinamento. Esse projeto, até fico muito orgulhoso, me deu, porque é pessoa física, a menção honrosa do Prêmio Novário. Então, mas tudo isso feito a partir, e aí encerro dizendo isso, do improviso. Mais uma vez é o problema do Brasil do planejamento, do esforço de abnegados servidores públicos como a doutora Heloísa e o desembargador Joaquim, da vontade de um ou outro de se especializar, no caso da OAB, a professora Ana Amélia, que virou uma especialista nessa área, mas não foi algo realmente, aí eu concordo com o desembargador, pensado em profundidade. Né? Algo pensado na medida, talvez seja assim mesmo, as coisas vão se fazendo no caminho, aí os especialistas em informática podem até sabem mais do que eu, mas a meu ver não se pensou claramente quem é o usuário. E não se pensou claramente qual é o projeto de justiça. Apesar de tudo isso ser absolutamente insignificante, na medida que todos nós queremos a mesma coisa, que é prestar justiça a uma população carente de justiça e carente de celeridade. Espero ter podido contribuir de alguma forma com o debate. Muito obrigado. As reflexões são muito instigantes, essa questão da inclusão e da exclusão, né? Se a gente pensa na informática para incluir, para excluir. Não sei como é que a gente está de nota. São 5 para as 11, não sei se... Algumas perguntas, né? Eu vou pedir que façam as perguntas diretamente daí. Nós não estamos gravando, então não há problema. Esse auditório tem uma boa acústica. Quem gostaria de se manifestar? Perguntas ou reflexões, né? Está todo mundo... Eu tenho uma primeira reflexão. Ah, tá. Eu tomei conhecimento desse evento e eu vim para cá até agora, ao entrar, e
assistir a uma conferência. Na realidade, está se assistindo ao lançamento de um projeto global que envolve não só a área de direito, como a área de informática, a área de economia e a área também de comunicação. E a minha reflexão exatamente é sobre isso, porque eu acho que a PUC, de uma certa maneira, ela peca pela falta de divulgação de seus projetos, de uma melhor comunicação das suas iniciativas. Eu acho isso aqui extremamente importante. Eu, na hora que entrei, me dirigi à professora Keila e disse para ela: há muitos anos que eu estava esperando por esse seminário acontecer. E quando eu chego aqui, recebo um presente, que é o lançamento de um projeto. Então, eu queria chamar a atenção de todos aqui para uma melhor divulgação pela universidade dos seus eventos, de projetos importantíssimos como esse. Eu fico ainda um pouco frustrado de ver ainda cadeiras vazias, ausência de colegas meus a esse evento tão importante. Essa é a minha reflexão, que, por favor, faça uma divulgação maior dos nossos projetos aqui para a nossa comunidade. Eu queria fazer um registro e um depoimento a propósito do comentário do Gustavo sobre DNA da universidade. A PUC foi a pioneira no país na criação da cadeira de Direito da Informática, que era uma ponte entre o direito e a informática. E quando eu apresentei a ideia dessa cadeira, eu defendi na época, foi exatamente invocando o DNA da PUC, porque a PUC tinha tido um papel relevantíssimo na época da formulação da reserva de mercado da informática e tudo mais, a vocação da universidade. E eu estou com o professor Décio empolgadíssimo pela primeira vez depois de 20 anos. Minha cadeira fez 20 anos agora, no ano passado. A minha experiência sempre foi fazer esse tipo de ligação. Eu sou consultor das Nações Unidas para várias áreas da lei de informática. E eu nunca tinha tido essa oportunidade, talvez, de verificar a possibilidade de cruzamento, de colaboração, né, nas áreas. E eu queria só parabenizar e fazer esse registro que está resgatando uma vocação extremamente importante na pública desse projeto. Parabenizar a iniciativa, interessante. Eu fiz uma pergunta para o desembargador Joaquim. Eu sou mestrando aqui da PUC, pesquisador da FGV. Recentemente eu tive contato com a base de dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O problema que a gente está percebendo na FGV para trabalhar com essa base é que muitos campos, né, não foram preenchidos pelos servidores da época, né, da criação da base. Então tem várias informações que são muito importantes, né, data de cada um dos movimentos, data da autuação do processo, data da conclusão, data do processo julgado, que não são preenchidos em todos os processos. A gente percebe uma grande inconsistência com relação ao que é preenchido e o que não é preenchido. Aí a pergunta é como você já teve esse contato com essa área da informática no tribunal, né? Como está a conscientização dos servidores de que é importante você fazer a coleta de maneira confiável de informação, e se a gente pode esperar que para o futuro a gente vai ter bases mais completas com relação à atuação do judiciário no Rio. Olha, eu, como sou botafoguense, sou por uma questão de DNA também otimista. Mas vou te confessar uma coisa. Eu, quando estava lá na direção da informática, mandei excluir um local virtual que criava para os processos 3 vezes. Esse local virtual se chamava costura. Acho que só quem tiver cabelo branco lembra o que é costura. Os processos eram feitos em papel, né? Então tinha um funcionário do cartório que ganhava uma agulha geralmente desse tamanho e costurava o processo para as folhas não se perderem, né? E no processo eletrônico você tem um local virtual chamado costura. Para você ter ideia como está a maturidade do nosso funcionário que preenche essas datas que são importantíssimas. E não só datas, não, campos essenciais, né? O tipo de decisão que é tomada.
né, que pode determinar que o processo vá para um lado ou para o outro, se eu tivesse um processo eletrônico. Isso não é preenchido, né? Aquele maldito 9999 indefinido, né, é campeão de audiência em todos os processos, né? Então, infelizmente, enquanto não se tiver uma mudança radical de cultura e na concepção do processo eletrônico, ou seja, tornando isso obrigatório para que o processo não ande se não tiver o dado essencial, né, você não tem processo eletrônico, você não tem mudança de cultura. Infelizmente, é essa a situação atual. Acredito que devo ter restabelecido o local virtual costura. Ele foi tirado várias vezes. Uma curiosidade. Então, em relação a essa questão da automação, eu sou Daniel Schwab, pessoa do Departamento de Informática. Só de passagem, há 30 anos atrás eu comecei um contato com o Dr. Luiz Ponce de Leon, na Escola de Magistratura, ajudar magistrados a fazer redação de sentenças, na época que eles achavam, segundo ele, que usar editor de texto obrigaria eles a redigir a mesma sentença cada vez. Botar no computador, eles seriam obrigados a fazer a mesma sentença. E com um processo de aculturação. Então, a pergunta que eu queria fazer é uma consequência, né, olhando um pouquinho para frente em relação a essa questão da automação, que é a geração de dados. Né? Então, está se produzindo base excelente para o consumidor e os próprios processos vão se transformar em dados. Né? E uma tendência que a gente vê, e aliás parte disso já é até mandado em lei, de transparência, né, desses dados, quem são esses dados produzidos e quem pode ter acesso a eles. Eu gostaria que os senhores fizessem uma reflexão em relação, se já pensaram, em relação a essa questão, né? Porque uma vez que esses dados se tornam disponíveis publicamente, abre-se ainda uma nova esfera interessante, né? Inclusive aí ligado um pouco que o Gustavo já estava falando de empreendedorismo, que são oportunidades até de prestação de novos tipos de serviços, negócios, né? Que, em última análise, podem favorecer a sociedade como um todo. Então, posso responder? Uma provocação aqui. Eu acho que tem um adendo ali a pergunta. Eu só quero ponderar que na parte de informática eu não conheço nada, mas quero lhe dizer uma coisa. No tempo em que eu fui do Ministério Público, 30 anos, e fui juiz federal, 23 anos. Mas nesse período, final de carreira, da aposentadoria compulsória, eu aprendi que para fazer uma sentença, vocês não têm ideia de como se faz para publicar. O juiz não pode dar uma sentença se não houver uma série de procedimentos para que ele possa botar a sentença dele no sistema. Tem 9 ou 12 procedimentos, e quando eu vejo um colega dizer que precisa a data da costura, a data do tombo, que hoje nem existe mais, do processo eletrônico, esses requisitos, ao meu entender, não têm relevância para o que vocês pretendem. O que vocês pretendem, pelo que eu tomei conhecimento, é trazer ao conhecimento de todos, propriamente, o que pensa o judiciário, o que pensa determinado juiz. Posso estar errado, foi isso que eu entendi. Então, vocês têm que levar em conta que tem que diminuir, ao contrário, o procedimento para se lançar uma sentença. Quantas vezes, julgando no procurador, e eu julguei durante 8 meses, quantas vezes eu não pude dar despacho porque dependia de uma 9, 10, 20 procedimentos da secretaria. Então, aí está, vocês têm que, para a pesquisa, evitar muitas formalidades, porque o principal é o conteúdo e não o rito. O conteúdo que se quer saber é se o juiz, ao dar sentença, por exemplo, é preciso que vocês saibam
O pedido, ou seja, que vem através da inicial, ele tem uma série de pretensões deduzidas. Então, se um indivíduo vai propor uma ação de despejo, ele pode estar pedindo despejo por falta de pagamento, despejo porque quer retomada, e aí vai. Se vai pedir, por exemplo, uma indenização, porque a internet não chega na casa dele, ele vai pedir pelas horas que não teve internet, dano moral, e ele vai. Então, isso é que é mais importante, parece, dentro da pretensão de vocês. Não se percam em formalidades. Se é data de autuação, a data de autuação está em toda a consulta processual. Lá diz, processo do ano tal. Depois, lá embaixo, ele diz autuado no ano tal. Na data tal. Então, isso, o juiz que está julgando, porque me parece que vocês querem saber o pensamento da vara, o juiz tal, se ele dá a sentença de um determinado, interpretando o tema por um lado, me parece que é isso que vocês buscam. Então, com todo o respeito à colocação do colega, eu quero dizer que não tenho ideia do que se faz para se botar no sistema um ato processual, um despacho, um simples despacho. Um simples despacho. Eu até conheço, tive agora há pouco tempo, um condomínio que está com uma ação ajuizada de 2011 e até hoje, 2016, não foi citado. Né? Aí você vê. É isso que eu queria colocar a você. Tomem cuidado, façam e não as formalidades. Eu gostaria só de fazer uma consideração quanto ao que o senhor disse. É verdade, há essa dificuldade, porque a gente até brinca, né, que a tecnologia, em geral, tira empregos. No nosso caso, que cria empregos, porque você precisa ter um sujeito só para fazer aquilo, para alimentar o programa. O que acontece é que, no caso do consumidor vencedor, por exemplo, nós tivemos que fazer o levantamento braçal, um a um, porque os dados do tribunal eram inconsistentes. A gente descobriu uma série de falhas, então não deu para tirar relatório de nada, nós tivemos que ir aos processos para fazer o levantamento. Mas o que eu gostaria mesmo de falar sobre as considerações do professor Daniel, realmente, essa questão da recolha da informação e o que nós vamos fazer com ela, né? E o que isso significa. Eu tive aqui na PUC um grupo de pesquisa, PIBIC, que fez uma pesquisa muito interessante sobre as ações de improbidade administrativa, porque dentro desse leque de assuntos que o Ministério Público cuida, 70% do nosso trabalho na tutela coletiva é improbidade, que é uma tristeza, né? Eu fico sempre muito dividida quando eu digo isso, porque, por um lado, a gente diz, pelo menos isso está chegando ao judiciário, mas, por outro lado, que país é esse, né? Que 70% do que a gente faz não é cuidar dos interesses do ambiente ou do consumidor, mas sim da conduta, né, dos administradores ímprobos, mas é isso, a realidade. E aí eu coordenei esse grupo PIBIC, eu sugeri o tema, eles gostaram, e ficou muito bonita a pesquisa e o resultado dela. E aí eu consegui publicar na revista do Ministério Público, que era uma pequena amostra, cerca de 70 processos, que eles fizeram um levantamento das etapas para identificar os nós, né, onde estavam os problemas que levavam à frustração dessas iniciativas. E eu publiquei, então, mandei para a revista do Ministério Público e o diretor da revista se encantou com o projeto. Que bacana, vamos fazer aqui. E o projeto começou, o projeto de pesquisa aí, sim, amplo, de fôlego, né, cuja pergunta principal era: o que nós estamos fazendo nas ações de improbidade administrativa? E, num determinado momento, a pesquisa parou. E ninguém nunca me disse por quê. No momento que a gente ia qualificar, selecionar e qualificar os pesquisadores, o negócio não andou mais. E eu fiquei com a sensação de que era isso. Eles não queriam ver. Né? Eles não queriam que nós mesmos soubéssemos qual era o resultado dessa atuação, assim, uma visão global. Quem está lá sabe, mas é um sentimento, né, uma percepção assim, empírica, a gente não conseguiu transformar isso em realidade. Então, além de uma mudança cultural, que é isso, né, de você estar sempre alimentando, que se tem dificuldades com os servidores, eu devo dizer, com os promotores também, muitas vezes eles não incluem, né, as informações como deveriam, e é preciso caminhar nessa mudança cultural, assim, baby steps, né? Aos pouquinhos, mas um dia vai.
acho que pelo horário nós vamos fechar para o coffee break, fechar essa primeira mesa, né? Acho que como fechamento e de tudo que foi dito aqui a preocupação da gente não repetir no processo, quando o processo for realmente eletrônico e digital, os mesmos erros de burocracia e de dificuldade, né, de acesso que existia no processo físico, e priorizar realmente o conteúdo e a prestação, né, da justiça para todos. E eu acho que o papel da universidade é justamente, que por isso que a reflexão do vídeo era, por que não fazer tudo isso na universidade? Principalmente a gente aqui tem essa capacidade de fazer esse diálogo interdisciplinar com as diferentes áreas e principalmente pensar na formação, né? Porque é a maneira da gente encurtar. A gente começa, né, em vez usando o seu exemplo da infância institucionalizada, né? Eu vou trabalhar com o aluno para que ele já chegue com essa cabeça. Eu vou trabalhar com o aluno para que ele, quando fizer concurso para juiz, ele já tenha uma outra percepção do que é essa integração entre tecnologia e direito. Então, nós vamos começar aqui com essa iniciativa da eletiva, que nós esperamos que o Gilberto foi pioneiro no direito de informática, de que a gente está retomando essa nossa vocação aqui da PUC. Então, convido todos a um breve coffee break e a gente vem para a segunda mesa. Nossos projetos, conteúdo de pesquisa e os seus resultados podem ser acessados pelo site do Legalité, onde também são divulgados nossos cursos e encontros abertos ao público. Junte-se a nós, acesse o site e participe!